Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, queridos amigos, queridas amigas aqui do canal Crescer na Fé. Estamos partilhando com você um pouco da palavra de Deus para que ela possa nos ajudar a caminharmos pelos caminhos da vida, ligados e sintonizados com o grande projeto de Deus, que é a nossa salvação, a nossa felicidade, enfim, a nossa realização mais plena. Então, se você que nos acompanha gosta dos nossos vídeos, deixe o seu comentário, deixe o seu like e ajude a divulgar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte também desta comunidade virtual que comenta aí a palavra de Deus, e assim nós vamos em comunidade crescendo e, queira Deus, aprendendo cada vez mais e aprendendo mais, crendo mais e vivendo assim de forma mais plena a nossa fé. Fique conosco e vamos juntos então crescer na fé, falando hoje sobre a carta aos Hebreus. Queridos amigos, antes de falarmos da carta, peçamos a luz e a graça de Deus para que tudo o que Ele tem para nos dizer, ou pelo menos aquilo que a gente consegue absorver, seja realmente recolhido e recebido com toda a generosidade do nosso coração. Pedindo ao Espírito Santo que nos venha preparar o nosso coração, o nosso terreno, e a Maria, nossa mãe, que é aquela que melhor do que ninguém soube realizar esta tão sublime vocação. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, queridos amigos, a carta aos Hebreus, não é? É uma carta que, na verdade, ela recebe algumas abordagens. Nós dificilmente sabemos quem é o autor propriamente dito desta carta. Por muito tempo foi atribuída ao apóstolo Paulo, talvez muito por conta da sua redação final, deste último versículo que eu vou ler aqui para você, capítulo 13, a partir do versículo 22, talvez seja um dos indícios que tenha nos levado a considerar um escrito paulino, onde é dito: irmãos, eu vos peço que acolhais esta palavra de exortação. Aliás, eu vos envio apenas algumas palavras. Sabei que nosso irmão Timóteo foi libertado. Se vier logo, irei ver-vos juntamente com ele. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. E nós sabemos, evidentemente, que Timóteo foi um grande líder comunitário, um grande
apóstolo estava ligado pessoalmente ao apóstolo Paulo. Mas evidentemente isto somente só isto não é motivo para que então aqueles que se dedicam mais profundamente aos estudos escriturísticos denominar esta carta como paulina. Portanto, atualmente esta carta ela não é atribuída ao apóstolo Paulo, mas, como nós costumamos dizer aqui, muito mais do que o autor, o que importa para nós é a sua mensagem. Afinal, a carta deixada dentro do que nós chamamos cânon das Sagradas Escrituras tem uma natureza, ou pelo menos ela ganha um condão de texto sagrado que serve como norma de fé para nós e, portanto, isso é o que mais nos importa, tá certo? Assim sendo, esta carta ela é datada, ou pelo menos presume-se que esta carta tenha sido escrita entre os anos 70 e 80. Portanto, Paulo, de fato, já não está mais presente, não é? Mas, então, esta carta trata do quê? Se nós olharmos de uma maneira bem ampla esse texto, nós vamos perceber que um dos grandes temas que ele trata é exatamente a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo. Aliás, Cristo é a grande figura desta carta. Não que não seja das outras, evidentemente, né? E aliás de toda a Bíblia. Mas nós dizemos assim que os meios para se chegar lá muitas vezes são outros, como nós vimos nas cartas, acabamos de ver nas cartas pastorais, não é? Que são cartas onde se fala de Jesus, mas muito mais também para defender o conteúdo trazido por nosso Senhor Jesus Cristo através da função dos líderes eclesiásticos. Aqui, na verdade, esse texto, que para muitos pode ser um sermão, outros acham que não, por ser um texto bastante longo e denso, não é? Não seria basicamente um texto muito próprio de uma homilia, mas enfim, o que nos traz aqui é exatamente uma profunda reflexão e um mergulho no mistério do sacerdócio de Jesus Cristo. E para tanto, se você pegar esta carta, você vai poder perceber que ele vai fazer sempre esta ligação. Ele pega a partir de toda a realidade, digamos, sacerdotal, daquilo que se diz sobre uma entrega de Deus, de revelação, desde o Antigo Testamento, e ela vai culminar exatamente na pessoa de Jesus Cristo, não é? Então ele vai trazer para nós, vai quase que fazer uma releitura daquilo que o Antigo Testamento estava nos apresentando para nos falar e nos apresentar Jesus como o centro, né, de tudo, de toda essa realização. Aliás, ele vai usar muito textos do Antigo Testamento, um deles, por exemplo, o Salmo número 8, não é? O Salmo número 8 é um texto que nós vamos encontrá-lo lá no capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele vai trazendo este salmo para falar a respeito da criação do homem. Quão grandiosa foi esta criação? Ou seja, e o que é o homem? O homem, o humano, ele é a junção da carne e do sangue. Então, essa natureza, esta realidade que se faz presente e que então é uma criação divina. E isso nos leva a olhar para Cristo como aquele que, na verdade, também ele comungou conosco desta realidade.
ele veio pela carne, ele veio pelo sangue também para assumir a nossa humanidade. Olha que coisa bastante interessante, não é? Se eles estão dizendo que se o Salmo 8 vai dizer para nós que a criação do homem foi algo extraordinário, que nós fomos feitos um pouquinho menor, aliás, do que os anjos, vai dizer o versículo 9, né, do capítulo 2, vemos, todavia, Jesus feito por um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos e da morte. Ou seja, ele assume na integralidade a nossa humanidade, não é? Porque ele, de fato, foi igual a nós em tudo, menos no pecado. E o detalhe interessante desta carta é que exatamente por assumir toda esta humanidade, no versículo 11, ele vai trazer algo interessantíssimo quando ele diz: portanto, o santificador, quanto os santificados, todos descendem de um só, razão porque não se envergonha de os chamar de irmãos. Por que é que nós somos irmãos de Jesus Cristo? Porque ele nos assumiu e, nos assumindo, ele nos tornou também capazes de chamarmos a Deus de Pai. Fomos inseridos na realidade de Jesus Cristo, não é? Na sua pessoa, ou seja, ele assumiu a nossa humanidade, portanto, nós passamos a pertencer também a essa grande família de Deus. Portanto, em Cristo nós somos adotados aí por Deus, nos tornamos filhos de Deus, não é? Você vai perceber algo interessante ainda no capítulo 2, quando ele vai nos trazer também esta ideia. Nós temos uma palavra promulgada, não é? Ou seja, tudo aquilo que Deus falou no passado, através dos profetas, das promessas, a palavra foi promulgada. Porém, chegou um tempo em que esta palavra ela se tornou encarnada. Veja, então ele vai dizer, se isso era bom, imagine agora então que esta palavra foi encarnada. Essa palavra se tornou concreta, usando um pouco aquilo que vai dizer fabulosamente no seu prólogo, o João no seu evangelho, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aqui então ele vai resgatando todas essas grandes promessas que Deus foi fazendo ao longo do tempo e que agora qual é a nossa chave para termos acesso a essa graça, que vai abrir-nos as portas desta vida da graça. É exatamente Jesus Cristo. Por isso ele vai trazer aqui a ideia de que Deus, quando criou e no sétimo dia descansou, na linguagem de Gênesis, ele vai dizer que é neste repouso que os nossos antepassados não conseguiram entrar pela desobediência. Ele vai dizer então, se formos obedientes, e o grande exemplo de obediência nesse sentido, quem é? Jesus Cristo. Não é? Porque a carta vai dizer que ele teve que aprender o que é ser obediente a Deus através dos sofrimentos. Então ele assumiu a nossa condição e, portanto, ele nos dá a possibilidade de entrarmos no repouso de Deus. Ou seja, o repouso aqui como essa bem-aventurança, essa graça, essa vida de uma condição agora de descanso junto de Deus, não é? Este repouso, aí é a ideia mais plena, talvez aí,
do próprio paraíso, não é? Estar em Deus, estar com Deus, repousar em Deus. Algo que Jesus também mais ou menos vai nos dizer já no Evangelho. Veja como as coisas, elas na verdade se complementam, não é? Quando Jesus vai dizer no capítulo 28, salvo engano, do Evangelho de São Mateus, não é? Que vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, chama a um descanso, chama a um repouso. E quem que leva para este repouso? O próprio Cristo. Então, esta ideia de acesso nós só podemos ter agora através de Jesus, porque o caminho para este repouso é a fé. É a fé que Jesus vai demonstrar e que ele nos chama a viver. Por isso, no capítulo 3, ele vai dizer que quem é que entra no descanso? Quem, na verdade, consegue manter a fé. E o grande modelo contrário a isso, na verdade, foi a travessia do povo no deserto, em que o povo não foi capaz de ser obediente quando ela era liderado por Moisés. Então Moisés foi um protótipo daquilo que seria agora Jesus Cristo. Mas embora aquele povo não conseguisse entrar no repouso, e daí de novo ele vai usar o Salmo 94 para falar, olha, como o povo no deserto foi de coração duro, que nós assim não sejamos, para que nós possamos entrar no repouso, porque aquela geração desgostou a Deus e acabou ficando no deserto, não entrando na terra prometida, que é a figura, evidentemente, de um estado de graça a que o povo é chamado. Agora nós temos Jesus Cristo, que vai ser o nosso grande condutor a esse descanso, não é? Aí no capítulo 4, versículo 9, ele vai então dizer para nós, por isso ainda fica em perspectiva para o povo de Deus um repouso de sábado, ou seja, né, esse descanso em Deus, que até então o povo não conseguiu realizar. Pois aquele que entrou no seu repouso descansou das suas obras, assim como Deus descansa das suas. E continuando o capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer, empenhemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que este mesmo exemplo de desobediência não leve ninguém a cair. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma, o espírito, junturas, medulas, ela julga as disposições, as intenções do coração, e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu, descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Ou seja, é um Deus que está aí e que tudo vê. Então, portanto, devemos caminhar nesta compreensão. Por isso ele vai dizer, permaneçamos firmes na fé. Então, aproximemo-nos com segurança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça como ajuda oportuna. Veja, tudo é direcionado a esta graça final. Agora, quem é que nos consegue tudo isso? O grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi, a tribo que a ela foi dada a graça do sacerdócio. Veja, Jesus inclusive vem superando isso para dizer que este seu sacerdócio não é um sacerdócio que vem pela hereditariedade, não é? Da carne, da classe dos levitas, mas é um sacerdócio que vem sob a figura, o símbolo
do grande sacerdote Melquisedeque, que encontra lá em Gênesis Abraão vindo de uma batalha. E este sacerdote, que não tem idade, que não tem início, não tem fim, este sacerdote que surge e não se sabe exatamente da onde, mas ele é rei de Salém, ele é rei, portanto ele é sacerdote e ele também é o rei da paz. Ele então, a ele, Abraão paga o dízimo, como se simbolizando que alguém superior recebe de quem é inferior. Portanto, esse dízimo ele entra como símbolo desta entrega a este novo sacerdote. E quem é este novo sacerdote? Quem é este rei de Salém? Quem é esse príncipe ou esse rei da paz? É exatamente o próprio Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja como esta carta vai trabalhar esta condição de chamamento do povo de Deus para seguir agora os passos, para se perceber presente, participante deste sacerdócio extraordinário de Jesus Cristo, não é? O capítulo 5, no versículo 2, ele vai mencionar isso. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza, pelo que deve oferecer sacrifícios pelos pecados do povo quanto dos próprios, ou seja, o sacerdote da antiga aliança, por mais que ele oferecesse um sacrifício, seu sacrifício era limitado, porque ele oferecia pelo pecado do seu povo e também pelos próprios pecados. Porém, com Jesus isso não acontece. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Portanto, lá no versículo 5 do capítulo 5 ainda, nós temos esta conclusão, né, que a carta nos traz. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias da sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. E embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Veja, por isso que é o único sacrifício irrepetível de Jesus Cristo, porque é um sacrifício perfeito para uma salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E tudo isso, caríssimos amigos aqui do programa Crescer na Fé, está ligado a algumas condições fundamentais. Uma é a fé. Capítulo 11 desta carta vai nos dizer, não é? Que a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. E o que é importante? A fé é o fundamento da esperança. E por que isso foi fundamental? Porque nós percebemos que nesta carta, por exemplo, uma vez que nós não temos citado nome de apóstolos, por exemplo, não é? A não ser como nós dissemos lá de Timóteo, mas leva-nos a crer que esta carta, então,
é para uma geração um pouco mais tardia já do cristianismo, de pessoas que já estavam vivendo dentro de uma certa ordem eclesiástica, de uma comunidade estabelecida e que era guiada pelos sucessores dos apóstolos e que, portanto, era preciso nunca perder a referência fundamental pelo qual e por quem esta comunidade nasceu e vive, tá certo? Portanto, a importância de manter a fé e nunca perder a esperança, principalmente se os tempos demonstram dificuldades e a parousia ou a vinda do Senhor parece não acontecer como se esperava tão rapidamente, até porque os tempos e os momentos pertencem a Deus e não a nós. Então, queridos, esta carta aos Hebreus, não é? Provavelmente com esse título, por quê? Porque esta comunidade, ela vem de uma raiz hebraica, né, ou judias, como queira, e ela traz essa grande tradição. E esta carta quer demonstrar, então, que Cristo, ele não é nada contrário a essa tradição. Muito mais, ele é o complemento. A palavra promulgada agora é uma palavra encarnada. Portanto, a obra de Deus está se realizando. E quando ela chegar ao seu final, a partir e radicada na celebração do único e sumo sacerdote, ao final de tudo isso, para aqueles que guardarem a fé e a esperança, não é? Em Deus, pela obediência, mesmo em meio aos sofrimentos, entrarão então no seu repouso. Que você possa mergulhar também neste conteúdo bíblico e descobrir aí também a sua pertença, não é? A sua pertença não só daquilo que foi herdado como tradição, mas da sua identidade em Cristo Jesus, sabendo que é nele que nós temos o autor e consumador da nossa fé. Boa leitura, bons estudos, fique com Deus e até a próxima.